Olá, nós estamos em multiplataforma pela 93,9 FM e na TV Câmara pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Hoje nós vamos falar sobretudo com você que é servidor público de Bauru e da região sobre duas questões que interessam a todos os brasileiros no dia a dia. O regime de previdência próprio, para você ter ideia de como funcionam as questões de performance de carteira, de investimentos, e também vamos falar sobre algumas informações sobre a aposentadoria. Por isso vamos começar com o economista Diogo Nunes Pereira. Finalizado o primeiro semestre de 2016, qual é o resultado de performance de investimentos da carteira da Funprev aqui em Bauru, Diogo? Bom dia, Nelson. O fechamento do primeiro semestre, nós conseguimos um resultado de 10% de rentabilidade dos fundos da carteira de investimentos da Funprev, e esse resultado é muito positivo, muito satisfatório. Nós conseguimos no primeiro semestre um resultado quase de todo o ano de 2015 inteiro, né? Então estamos bastante satisfeitos com esse resultado. 10% em relação à meta atuarial, só para as pessoas entenderem que é o referencial que a Fundação de Previdência tem, estipulado pelo Ministério da Previdência em Brasília, para que vocês possam utilizar os investimentos em vários papéis, em títulos. Isso. Se a gente fizer um comparativo com a meta atuarial, nós conseguimos, a meta atuarial no primeiro semestre, ela ficou em torno de uns 7% mais ou menos. Então nós estamos quase 3% acima da meta atuarial, né? E essa meta, ela é calculada pelo índice de inflação, né? Mais uma taxa de juros de 6%, e a nossa carteira hoje ela é composta por 89% de fundos de renda fixa, que aí entram os títulos públicos federais, e 11% de renda variável, que são fundos de ações e fundos multimercado. De que forma a crise, a questão do impeachment no primeiro semestre desse ano impactou na questão do mercado de aplicações? Por incrível que pareça, a crise política ela acabou beneficiando o resultado dos investimentos. O cenário econômico estava muito ruim, mas o que aconteceu? O mercado financeiro, ele via o governo da presidente Dilma, algumas medidas que estavam sendo tomadas prejudiciais aos investimentos. Então, com o andamento do processo de impeachment e o afastamento provisório dela, o mercado financeiro passou a ter um resgate na confiança dos investimentos. Então, isso fez com que a Bolsa, principalmente a Bolsa, ela tivesse uma valorização muito expressiva. A Bolsa, em janeiro, ela estava num índice, num patamar de 36 mil pontos. Hoje ela está num patamar de 54 mil pontos. Ela teve uma valorização no primeiro semestre de 25%. Então isso foi muito positivo. Para as pessoas que estão nos acompanhando, para entender como o movimento da economia, sobretudo da confiança em relação aos agentes políticos em todas as suas instâncias, interferem diretamente no mercado financeiro. Totalmente. A gente fala que o resultado da Funprev, ele está diretamente ligado ao cenário econômico. Quando o cenário ele está ruim, a gente tende a ter um resultado menor. Quando o cenário está favorável, a gente tem um resultado mais expressivo, que é exatamente o que está acontecendo esse ano. Tanto na renda variável, que é a Bolsa, né, os fundos de ações, quanto na renda fixa, que são os títulos públicos federais. Eles se valorizaram bastante no primeiro semestre, e graças a essa valorização a gente conseguiu um bom resultado no primeiro semestre. Para você que é servidor público em especial aqui de Bauru, mas como eu repeti, vale também para a região, para entender que o dinheiro que vai pagar as futuras aposentadorias e pensões e o que está pagando as despesas agora, quando tem um rendimento no primeiro semestre como esse de 10%, significa que o seu dinheiro, além de estar bem guardado, usar uma expressão do dia a dia, ele está rendendo acima da média, por exemplo, da inflação. Exatamente. Nós vínhamos já há 3 anos, foram 3 anos muito difíceis, de 2013, 2014 e 2015, onde o cenário ele não estava muito favorável, acabou não ajudando
né? Então nós tivemos um bom resultado em 2014 e 2015, mas não conseguimos atingir a meta atuarial. E esse ano, graças a Deus, estamos conseguindo superar a meta, estamos 3% acima dessa meta. Também está conosco aqui na rádio e na TV Câmara a Roberta Nathalie de Moraes, ela é diretora previdenciária da Fundação de Previdência FUNPREV aqui em Bauru. Já que a gente falou de recursos para pagar as futuras aposentadorias, algumas questões centrais para ajudar na prestação de serviços com os servidores públicos de todas as categorias. O primeiro passo, estou pronto para me aposentar e tenho dúvidas em relação às regras. O que eu preciso fazer logo de partida? Olá a todos que nos acompanham. Então, o primeiro passo para verificarmos a questão de qual regramento é melhor para o servidor, qual benefício para ele seria mais proveitoso, o que direciona isso, nós costumamos perguntar para o servidor qual é a data de admissão. Esse quesito é o que parametriza todo o nosso atendimento e toda a nossa análise de qual regramento legal para aquele servidor é mais favorável ou aquele que é destinado. Quando ele ingressou no serviço público ou leva em conta também o passado de trabalho dele anterior eventualmente? Sim. Para a definição da regra de aposentadoria, a data em que ele foi admitido ou nomeado no serviço público é fundamental e o que norteia. Entretanto, nós temos servidores que vão não utilizar apenas o tempo de contribuição ou no regime estatutário ou no serviço público. Nós temos servidores que agregam ao tempo de contribuição, que nós chamamos de averbação de tempo de contribuição, tempo em outros regimes, inclusive outros regimes próprios, bem como no regime geral, que é o INSS. Então, a primeira orientação que nós temos ao servidor é que ele verifique se a situação dele é um caso que vai precisar de um tempo anterior. Se sim, ele tem algumas observâncias. O INSS realiza esse atendimento da emissão da certidão de tempo de contribuição apenas por um agendamento prévio. Então, o primeiro passo do servidor é ou mediante ao site do Ministério da Previdência, né, do INSS, ou pelo telefone 135. Esse telefone 135 é um telefone nacional, é um número, né, de atendimento. E o servidor, quando liga, ele pode cair na central do Brasil todo. Ok. Tá? E o primeiro passo, então, quando ele ligar, ele vai informar ao atendente que ele deseja agendar para obter a certidão de tempo de contribuição e o atendente vai lhe solicitar algumas informações. Então, a gente orienta a ficar próximo do servidor, os documentos pessoais, o número do PASEP, porque é o tipo de informação que o atendente vai perguntar. Agendando-se a data, né, o servidor vai comparecer à agência do INSS, munido da documentação solicitada, e lá ele vai pedir para que esse tempo de contribuição venha para a FUNPREV. Tá? No caso do servidor público municipal aqui, que possa ter também esse tempo do INSS, seria razoável sugerir que ele, se tiver dúvida, compareça à FUNPREV com alguns dos seus documentos, a carteira de trabalho, seu contrato, enfim, a portaria de nomeação, se for o caso, o PIS, o PASEP, para tirar algumas dúvidas iniciais, para ele não ficar preocupado, no mínimo? Sim, com certeza. Nós estamos lá para receber os servidores e orientar e comparecer à FUNPREV na Rua Rio Branco, número 1931. O horário de atendimento da FUNPREV é das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. O servidor ele pode apresentar o documento pessoal, se quiser levar a carteira de trabalho, só para a gente ter uma noção de quais são os períodos, e o olerite, porque no olerite consta a data de admissão, inclusive algumas dúvidas em relação a valores. Então a gente pode estar orientando também o servidor nesse quesito. Eu sei que isso dá um outro programa, mas só para ajudar, quem entrou no serviço público antes ou depois da Constituição de 88, faz alguma diferença? Não, a gente tem umas outras datas que são mais marcantes. Nós temos 3 datas principais. Então, a primeira data, que alguns regramentos são específicos para ela, é quem entrou até 16 de dezembro de 1998. A outra data marcante é a data de 31 de dezembro de 2003. E, posteriormente a isso, a data de a partir de 1º de janeiro de 2004, que são quando saíram as emendas constitucionais.
Essas emendas é que vão fazer diferença. Bom, se você tem dúvida em relação à tua situação, compareça à FUNPREV com esses documentos que a Roberta solicitou para que você possa ter ideia. Essa questão da certidão negativa do INSS, ela é fundamental para quem tem tempo de serviços em outras áreas fora do regime próprio. Exatamente. O tempo de contribuição só pode ser aproveitado e considerado para a aposentadoria se vir constante na certidão de tempo de contribuição. Se não constar lá, a gente não pode considerar. Por isso que nós não fazemos simulações apenas pela carteira de trabalho. Porque, eventualmente, algumas pessoas podem ter tido o registro e, de repente, o empregador não realizou o recolhimento das contribuições. E a gente não trabalha mais com tempo de serviço. Essa nomenclatura e o termo correto hoje é tempo de contribuição. Então, se não ocorreu a contribuição, infelizmente, o servidor acaba sendo prejudicado. Por isso, a necessidade da certidão de tempo de contribuição. Então, só para lembrar, reforçar, agende pelo fone 135 no Ministério da Previdência Social, no INSS aqui em Bauru, que tem a agência, ou na sua cidade, caso houver, você estiver nos ouvindo da região, para você saber da sua situação junto ao posto do INSS, e aí com esse documento em mãos, se você for aqui de Bauru, compareça a FUNPREV para tirar alguma dúvida, é isso? Sim. Muito obrigado ao Diogo Nunes Pereira, economista da FUNPREV, e a Roberta Nathalie de Moraes, diretora previdenciária. Hoje a gente conversou sobre carteira de investimentos, que rendeu 10% no primeiro semestre, um ótimo resultado para você que é servidor público e que está preocupado ou não, está acompanhando a situação da carteira que vai pagar as futuras aposentadorias e pensões, e também dessas orientações para a obtenção de documentos essenciais logo no início da sua situação para a eventual possível futura aposentadoria e merecida aposentadoria. Nós estaremos sempre aqui no Espaço Aberto trazendo informações dos servidores públicos da FUNPREV para ajudar você que está em casa a obter informações diretas da fonte em relação às questões que interessam a você. Eu sou Nelson Gonçalves para a Rádio e TV Câmara.